Vamos lá, gente, questão 35, né? Lembrando que a gente está na corrida aí do concurso de Itaguaí, que essa banca CEPERJ é a banca que foi definida. Eu vou sim pedir o seu like, eu vou pedir a sua inscrição e pedir para você compartilhar esse vídeo aí com aquele colega ou aquela colega que você gostaria de ver com você, né? Essa questão ela vai ajudar muita gente porque ela vem abraçar a tendência pedagógica e dá para falar um pouquinho sobre cada uma, né? Pincelar. Então fica aí, né, comigo até eu terminar de comentar essa questão todinha aí para você, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o Libânio, as tendências pedagógicas mais conhecidas são denominadas de pedagogia. Então, aqui a questão é sobre tendência pedagógica, ele está sendo bem objetivo na pergunta, ele só quer saber quais as tendências pedagógicas mais conhecidas que nós temos, tá bom? E aí, ele já deu o gabarito aqui na letra A. O nosso gabarito aqui é esse, tá bom? Tradicional renovada, tecnicismo, libertadora e crítico social dos conteúdos. Vamos relembrar, né? A gente tem dois ramos de tendências pedagógicas, as liberais, que são aquelas que têm compromisso com a economia de mercado, lembra? Compromisso com o capitalismo, por isso elas são chamadas de liberais. E a gente tem, de outro lado, as tendências progressistas, tá? E aqui nessa questão eu tenho exatamente todas essas tendências. As tendências liberais, ou seja, aquelas tendências que têm compromisso com o capitalismo, compromisso com o modelo de sociedade vigente, compromisso com o pensamento da classe dominante, segundo essa banca, segundo o pensamento vigente na nossa educação hoje, eles dividem assim, tá bom? Então, pedagogia liberal para atender o capitalismo, para atender a classe dominante, para preservar, para conservar, para dar continuidade ao modelo de sociedade que nós temos. Que pedagogias são essas? Que tendências pedagógicas são essas? Elas são a tradicional, né? A tradicional, nossa primeira referência são os jesuítas, né? É aquela pedagogia que vai ser muito focada na figura da autoridade, do professor, né? O professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Ela vai ter um foco na transmissão de conhecimento, ou seja, o aluno ele vai para a escola para aprender o que o professor vai ensinar, né? E ele não vai ser ativo nessa construção, ele vai ser passivo, ele vai lá receber aquilo que o professor vai dizer para ele. A tendência tradicional, ela não abre muito espaço para o questionamento, tá bom? Para a reflexão, para o debate, não. A pedagogia tradicional, ela é fechada, ela trabalha com verdades e conhecimentos absolutos, tá? Que não podem ser questionados. O que o professor fala é lei, tá bom? Então, é isso. A avaliação na pedagogia tradicional ela é uma avaliação classificatória, é uma avaliação para reprovação, tá bom? O currículo da pedagogia tradicional ele vai ser um currículo fechado, um currículo inflexível, um currículo que não é abrangente, tá? Um currículo que ele tem um único compromisso de transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo da história, passar isso para os alunos como verdades absolutas, inquestionáveis, tá bom? E que ele precisa saber. Essa pedagogia ela vai ter um compromisso muito grande com a elite, tá bom? A música que a elite escuta, a arte que a elite gosta, tá? A forma de enxergar o mundo da elite é o que a pedagogia tradicional defende, tá bom? Então, ela é para isso. A renovada é uma pedagogia tradicional, por isso que ela ainda é uma pedagogia liberal. Ela ainda também está dentro do pacote das pedagogias liberais, ou seja, da pedagogia que tem
compromisso com o capitalismo, com a manutenção da sociedade, com a classe dominante. Qual a diferença da pedagogia renovada para a pedagogia tradicional? Dentro da pedagogia renovada a gente tem algumas subdivisões que não vou entrar aqui, mas que vai dar para você entender. Vamos lá. Ela é como se você pegar a tradicional e colocar nela uma roupa nova, tá? Então, se na pedagogia tradicional você tinha uma sala de aula maçante, um ensino cansativo, repetitivo, enfadonho, a pedagogia renovada vai tentar trabalhar em cima dos interesses dos alunos, tá? Porém, os conteúdos ainda são os mesmos da pedagogia tradicional, a intenção ainda é a mesma da pedagogia tradicional, a única modificação que você vai ter aí é um enfoque maior no interesse do aluno, no talento do aluno, nas aptidões naturais desse aluno. Então, o aluno que tem uma aptidão para música, ele vai ser encaminhado para isso. O aluno que tem uma aptidão para ser um escritor, ele vai ser encaminhado para isso. E assim sucessivamente. Porém, com o mesmo objetivo, que é manter a sociedade exatamente como ela é, e a figura do professor como autoridade, que o aluno ele é um pouco mais ativo. Nesse período aqui, né, dentro da pedagogia tradicional renovada, que vem, por exemplo, as experiências científicas, que hoje a gente ainda utiliza, né, você dá ao aluno novas formas para que ele aprenda, porém, é a mesma coisa que ele vai aprender e é com os mesmos objetivos. Ele ainda não vai ser incentivado a refletir sobre nada disso que ele está aprendendo. Exatamente como era na pedagogia tradicional. Ele não vai refletir, ele não vai questionar, porque o objetivo aqui não é esse. O objetivo é só que ele aprenda. Só que agora eles vão tentar deixar essa aprendizagem mais interessante. Você vai ter na pedagogia renovada um enfoque na psicologia, né, muito grande, na subjetividade muito grande, no humanismo, ou seja, o ser humano como o centro, tá? Porém, a intenção dessa escola renovada ainda é a mesma intenção da escola tradicional, tá? E os conteúdos da escola renovada ainda são tratados da mesma forma como eram na escola tradicional. Eles só são apresentados e oferecidos de outra forma. No tecnicismo, a gente vai lembrar das fábricas, a gente vai lembrar de regime militar, a gente vai lembrar de industrialização, processo de industrialização. Então a gente ainda tem aí uma pedagogia liberal que ela ainda tem um compromisso com o mercado, com o capitalismo, com a sociedade vigente. O que acontece no tecnicismo? É uma pedagogia que se foca nos métodos, tá? Então, qual é o objetivo no tecnicismo? Que o aluno aprenda a dominar técnicas e métodos. E tanto ele aprenda a dominar técnicas e métodos, como ele vai ser ensinado por meio de técnicas e de métodos. Ele tem que aprender a lidar mecanicamente. Então, aqui entra as palavras mecânico, repetitivo, né? Memorizar. A avaliação, né, no tecnicismo, ela é uma avaliação para medir, tá? Para aferir. Os pensadores do tecnicismo, eles são os behavioristas, né? Os teóricos comportamentais, onde você vai ter aí um condicionamento do comportamento de acordo com o estímulo, né? E a resposta. Então, isso é o tecnicismo, tá, gente? O método é tudo aqui. Então, você vai levar, ele é uma pedagogia que entende que o aluno responde a estímulos específicos e que eles todos vão responder da mesma forma, tá? A avaliação aqui é medir, é aferir, tá? O processo educacional ele é baseado na memorização, tá bom? E a gente ainda tem aqui uma pedagogia liberal, tá? Essa pedagogia ficou muito forte no período de industrialização, tá bom? E agora a gente tem as duas pedagogias principais dentro
da pedagogias progressistas. Agora a gente não está falando mais de pedagogia que tem interesse no mercado capitalista. A gente não está falando mais de pedagogia que tem compromisso com a classe dominante e nem com a sociedade atual. A gente está falando de uma pedagogia que quer transformar tudo isso. Tá bom, gente? A gente está falando das pedagogias progressistas, tá? Que é de onde essa prova saiu, tá bom? Dentro das pedagogias progressistas, nós temos duas principais e elas são a libertadora e a libertadora. A libertadora é Paulo Freire, tá bom, gente? O que é a pedagogia libertadora? O educando, o aluno, ele é sujeito da sua aprendizagem, primeiramente. Nas tendências progressistas, essa expressão sujeito da aprendizagem, né? Ele aprende, ele não está ali passivo esperando receber nada. Ele vai ser ativo, ele é o sujeito da sua própria aprendizagem. Na pedagogia libertadora, na pedagogia de Paulo Freire, o objetivo dessa educação, o objetivo para o qual esse aluno se educa é para transformar a realidade, tá? Então ela tem aí um enfoque revolucionário muito marcado, tá bom? Porque para Paulo Freire, né, que é o grande teórico aí da pedagogia libertadora, ele defende isso, que o cidadão, o indivíduo, o sujeito, ele aprende e uma vez que ele aprende, ele vai transformar o mundo, ele vai transformar a realidade, tá? Nessa pedagogia libertadora, a gente não tem uma autoridade do professor, né? O professor não é autoridade e nem o aluno é autoridade. Existe ali uma sincronia, um outro tipo de relacionamento que é totalmente diferente das pedagogias tradicionais, das pedagogias liberais, tá? Esse aluno e esse professor, eles estão em pé de igualdade ali naquele ambiente, tá bom? Da sala de aula. E a crítica social dos conteúdos? A crítica social dos conteúdos, diferente da libertadora, ela vai ter os conteúdos, o nome dela já diz, tá? Os conteúdos acumulados pela sociedade, pela humanidade ao longo do tempo. Qual vai ser a questão aqui? Vai ser que ela vai ter esses conteúdos, mas ela vai refletir sobre eles. Ela vai pensar sobre esses conteúdos. Esses conteúdos, eles vão ser trazidos para a realidade delas, contextualizado de acordo com a sua realidade, tá? Então, tudo que eu já falei, ele vai ser sujeito, o aluno é o sujeito da aprendizagem, o professor é o mediador, não é um transmissor. A autoridade não é uma pedagogia baseada na autoridade, no autoritarismo. Aqui a gente vai ter avaliação diagnóstica e formativa, o currículo aberto e flexível, tá? E sempre gerando reflexão, porque a intencionalidade por trás dessas pedagogias aqui é o que? Transformar a realidade, tá? Então, por isso que a reflexão, ela o tempo todo, ela é enfocada, ela é o tempo todo visada, que o aluno ele tem que pensar sobre a realidade que ele vive, ele tem que confrontar o que ele aprende com a realidade que ele vive, tá bom? Ele tem que trazer a realidade que ele vive para dentro do ambiente da escola e aprender a partir dessa realidade, ou seja, trazer, né, os conteúdos e a sua realidade, o seu contexto e sempre questionando tudo isso, tá? Então, ela é diferente totalmente das pedagogias liberais. Então, para resumir, pedagogias liberais, tradicional, renovada e tecnicismo. A renovada também, ela muitas vezes é conhecida como progressivista, tá? E a gente tem a renovada não diretiva, né? São aí dentro da pedagogia renovada, mas elas abrangem todas as coisas que eu já comentei, tá? Então, e o tecnicismo? As três que têm compromisso com o capitalismo, com o mercado, com a classe dominante, com a sociedade vigente. A intencionalidade dessas pedagogias é justamente manter a sociedade como ela está. E para os teóricos, tá, progressistas, para essa banca, nós estamos
ainda nesse tempo. Os professores têm essa mentalidade e sempre isso vai ser trazido, isso vai ser abordado como uma coisa a ser superada, tá bom? E de outro lado nós temos as pedagogias, né, que atendem à sociedade progressista, então, que é a libertadora e a histórica e a crítico-social dos conteúdos, também conhecido como histórico-crítica, que são as duas principais, tá? Então, o nosso gabarito aí, letra A, tá bom? Espero que você tenha ouvido até o final e entendido aí para poder matar questões que vierem para você de